you, my brother. This afternoon, I received an email message from Houston. Esta tarde eu recebi uma mensagem lá de Houston. It was from someone that you know. É alguém que eu conheço. His name is Pastor Ricky E Bradshaw. vocês também. O nome dele é Rick Bradshaw. Do you remember him? Vocês se lembram dele? He was here, I think, a few weeks ago. Ele estava aqui algumas semanas atrás. And he asked me to give you a message. E ele me pediu para dar uma mensagem para vocês. He said, please say hello to the Povo at Igreja Batista do Povo. Ele disse, ó, diga alô para toda a Igreja do Batista do Povo. I will write him back and tell him how you responded. Eu vou então escrever ele de volta e vou dizer como que vocês responderam bem para ele. Because I believe he will be back here. Eu Next acredito que ele month. vai estar de volta no próximo mês. All right, are you ready to begin the training? E você está preparado para começar o treinamento? Okay, this is not for children. Isso não é para criança, By that I mean not for spiritual infants, não é para crianças espiritualmente infantis, but this is for soldiers of the cross. mas isso é para soldados da cruz. This is for special forces, kingdom of God. Isso para forças especiais do reino de Deus. Are you sure you want this? Você está certo de que você quer isso? Okay. I am the drill sergeant. Eu sou o sargento que vou treinar vocês. I'm going to be mean and nasty. Eu vou ser duro e às vezes muito firme. All right? Tá bom? Are you ready? Você está preparado? Okay. Ok. Here we go. Então vamos nessa. Just a few things before we begin. Então algumas coisas antes de nós começarmos. I want to give you my email address. Eu quero dar para você o meu e-mail, o endereço do meu e-mail. Because I know God is going to use you very powerfully Eu sei que after Deus you vai are usar trained. você poderosamente And I want to have your testimonies. e eu quero ter o seu testemunho escrito depois comigo. So when God uses you to heal the sick, please email me your testimonies. Então Deus usando você poderosamente, então você por favor me escreva e me deixe saber. You can write in Portuguese. Você pode escrever em português. I have a translator named Google. Eu tenho um tradutor chamado Google. He's not as good as Pastor Carlos, Ele não é tão bom quanto o pastor Carlos, but he's understandable. mas ele entende. Okay? Now, Agora, if you would like to receive our newsletter, which is in English, se você gostaria de receber a nossa carta de oração em inglês, please give me your email address. então aqui está nosso endereço de e-mail. I'm going to be using a PowerPoint presentation to teach you. Eu vou usar o PowerPoint para ensinar vocês esta noite. If you would like to have this PowerPoint, Se você gostaria de ter esse PowerPoint, please give me your email address. então me dê também o seu endereço de e-mail. And I will show you how you can download the PowerPoint from the Então eu vou internet. mostrar a você como você pode abrir e você ter todo o ensino ali. And the purpose of this is for you to review the material O propósito desse material para você dar uma revisão nele and also for you to teach others. é para que você possa também ensinar outros. Because this teaching is actually for every disciple of Jesus Christ. Porque esse ensino é para cada discípulo de Jesus Cristo. So just give me your email address. Então, por favor, você pode escrever o seu e-mail. When you do, please write in block letters Então você escreva em negrito, because I cannot read Portuguese. porque eu não posso ler português. All right, let's begin. Vamos começar então. John 20, verse 30. João capítulo 20, versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. So we know Jesus performed many miracles, Nós sabemos que Jesus fez muitos milagres and I believe most of them were miraculous healings. e eu acredito que a maioria deles foram milagres miraculosos. What was the primary purpose of those Mas miracles? qual que é primeiramente o propósito desses milagres? Verse 31. O versículo 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendam tenham vida em seu nome. So Jesus performed miracles not simply to prove that he was a miracle worker, Jesus fez milagres e não apenas provou
que ele poderia fazer. But more importantly, he was the Son of God. O mais importante é que ele é o Filho de Deus. More importantly, he was the promised Messiah who could save his people from their sins. More importantly, so that the people would know that he was the Messiah and able to save them from their sins. O mais importante é que eles soubessem que ele era o Messias vindo para salvar. He performed miracles so that people would believe on him as Lord and Savior. Ele fez milagres para que as pessoas soubessem que ele era o Senhor e Salvador. That was the primary purpose of his miracles. Esse era o motivo principal dos seus milagres. And look what Jesus promised in John 14:12. Então veja o que Jesus disse em João 14. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Those who believe in Jesus will do those very same works. Aqueles que acreditam em Jesus farão as mesmas obras. How many believers do we have here? Quantos aqueles que creem em Jesus estão aqui nessa noite? Okay, this verse refers to you. Então este versículo se refere a você. You will do the works that Jesus did Você fará as obras que Jesus fez, to prove that he is the Son of God, provando que ele é o Filho de Deus, to prove that he is the only way to the Father. provando que ele é o único caminho ao Pai. And that's why we're going to learn to heal the sick and cast out demons, E é por isso que vamos aprender a curar os enfermos e expulsar demônios, to bring the lost to Jesus Christ. para trazer o perdido a Jesus Cristo. Now, Jesus, he had 3 different offices. Jesus tinha 3 diferentes ofícios. He was a priest. Ele era sacerdote. As a priest, he offered himself to God as a sin offering for us. Como sacerdote, ele se ofereceu a Deus como oferta pelos nossos pecados. And he was also a prophet. Ele também era profeta. As a prophet, he spoke and taught the word of God to E us. como profeta, ele falou sobre da palavra de Deus a nós. And he was also a king. E ele também era rei. He had great power and authority. Ele tinha grande poder e autoridade. Now, Jesus, of course, is no longer here. He's in heaven. Então Jesus não está mais conosco, ele está no céu. And he has left behind on earth the church, the body of Christ. E ele deixou aqui o seu corpo, a igreja, o corpo de Cristo. And as his body, we have those same 3 offices. E como corpo de Cristo temos também esses 3 ofícios. We have the priestly office. Nós temos o ofício sacerdotal, We also have the prophetic office. temos o ofício profético And we have the kingly e office. temos o ofício real. Now, let me describe to you what these 3 offices involve. Então deixe-me descrever o que envolve esses 3 ofícios. As New Testament priests, we offer things to the Lord. Como sacerdotes do Novo Testamento, nós nos oferecemos a Deus. For example, before when we were worshiping God, Por exemplo, antes, enquanto estávamos adorando a Deus, louvando a Deus, that was our priestly office. isso era o nosso ofício We sacerdotal. were offering praise and worship to the Lord. Nós estávamos oferecendo adoração e louvores ao nosso Senhor Jesus. I know this church is very strong in the priestly office. Eu sei que essa igreja é muito forte no ofício sacerdotal. Whenever you pray, that's a priestly action. Quando você ora, este é um exercício do ofício sacerdotal. You're offering something to the Lord. Você oferece algo ao Senhor. When you give thanks to the Lord, Quando você também faz um momento de jejum ao Senhor, that's also a priestly action. também é uma ação sacerdotal. Whenever you offer something to the Lord, you are moving in a priestly office. Toda vez que você oferece algo a Deus, você está fazendo o ofício sacerdotal. Now, the prophetic office is very different. Então, o ofício profético é muito diferente. The purpose of the prophetic office is to minister to each other. O propósito do ofício profético é ministrar uns aos outros. We prophesy to each other Nós profetizamos uns aos outros, to build one another up. nós edificamos uns aos outros. So the priestly office has the direction of up to the Lord. Então, o ofício sacerdotal tem a direção acima para o Senhor. But the prophetic office, the direction is horizontal. Mas o ofício profético, ele tem um movimento horizontal. We're ministering to each other, Nós estamos ministrando uns aos outros, not to God. não a Deus. But I am here to teach you about the kingly office. Mas eu estou aqui para ensinar a vocês sobre o ofício real. The kingly office is not well understood by the church. O ofício real não tem sido entendido pela igreja. I believe that during these last days, God is restoring the kingly office to the church. Eu creio que nesses últimos dias está sendo restaurado o ofício real à igreja. We already understand the priestly.
Nós já entendemos o sacerdotal, we understand the prophetic. nós já entendemos o profético, And now the Lord is restoring understanding of the kingly office to the church. e neste momento Deus está restaurando o entendimento sobre o ofício real. The kingly office uses authority for the purpose of enforcing the rule of the king. O ofício real usa a autoridade com o propósito de reforçar o governo do rei. What is it that makes a king different from someone who is not a king? O que difere um rei de quem não é rei? A king has authority, O rei tem autoridade and someone who is not a king does not have e authority. quem não é o rei não tem essa autoridade. How does a king get things done in his kingdom? Como é que o rei faz com que as coisas aconteçam no seu reino? He gives commands. Ele dá ordens. He exercises his authority by giving commands to his subjects. Ele exercita a sua autoridade dando ordens sobre algo específico. And because he has authority over them, they obey his E commands. como ele tem autoridade sobre eles, eles obedecem a sua ordem. And they carry out his will. E eles fazem a sua vontade. We're going to study authority. Nós vamos estudar a autoridade. The kingly office can be for war and for destroying the works of the enemy. O ofício real pode ser para fazer guerra e para destruir as obras do inimigo. In the Old Testament, No Velho Testamento, Israelite kings often fought wars against their neighbors. os reis de Israel sempre tinham guerras contra os seus inimigos. For example, like King David. Como, por exemplo, o rei Davi. Now, why did they fight wars against their neighbors? Então, por que eles tinham guerras com os seus vizinhos? It was so that God's promise to the descendants of Abraham would be fulfilled. Era para que a promessa de Deus a Abraão pudesse ser cumprida. God promised to the descendants of Abraham Canaan, the promised land. Porque Deus prometeu aos descendentes de Abraão a terra prometida. And after the Israelites escaped from slavery in Egypt, E depois que os israelitas fugiram da escravidão no Egito, they went through the desert. eles foram para o deserto. And eventually they entered the land of Canaan. E no momento certo eles entraram na terra And prometida. after entering the land of Canaan, they began to drive out the Canaanites. E então, depois que eles entraram lá, eles começaram a expulsar os cananeus, So that the kingdom of God could be established in Israel. para que o reino de Deus pudesse ser estabelecido em Israel. And David especially was a man of war. E especialmente Davi era um homem de guerra. In his office as king, he led his people to drive out the Canaanites, E no seu ofício como rei, ele foi responsável para a expulsão dos cananeus, to establish the kingdom of God in Israel. para o estabelecimento do reino de Deus em Israel. In the same way, E da mesma forma, we are called to proclaim the kingdom of God on earth. nós somos chamados para proclamar o reino de Deus na terra. And we are called to fight spiritual battles here on earth E somos chamados para lutar batalhas espirituais aqui na terra, as part of extending God's kingdom on earth. como parte da extensão do reino de Deus aqui na terra. And so we are going to learn about this kingly office that we have Então vamos aprender sobre esse ofício real que nos foi dado, for destroying the works of the enemy, para destruir as obras do inimigo, for the salvation of souls, para a salvação de vidas, for the extension of the kingdom of God on earth. para a extensão do reino de Deus na terra. Here are some characteristics of the kingly office. Vamos ver algumas características do ofício real. Number one, authority to command. Primeiro, autoridade para ordenar. Kings do not ask or beg. Reis não pedem ou imploram. Never. Nunca. Kings give commands. Reis dão ordens. They don't beg. Eles não imploram. They command. Eles ordenam. And kings have boldness. E os reis têm autoridade, They have no fear. têm ousadia, são destemidos. Especially kings like David. Especialmente reis como Davi. And kings have actual power to destroy their E os enemies. reis realmente têm poder verdadeiro para destruir os inimigos. And we have been given power by the Lord to destroy the works of the E enemy. nos foi dado este poder por Deus para destruir as obras do And we're inimigo. going to learn how to use this power and authority for that purpose. E vamos aprender a usar esse poder e autoridade com este propósito. John 14:12. João 14:12. Let's just repeat this one more time. Vamos repetir isso só mais uma vez. Jesus said, he who believes in me, the works that I do, he will do also. Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. So therefore, let's examine how Jesus healed the sick. Então, neste momento, vamos analisar como Jesus curou os doentes. Let's discover the principles
behind his healing ministry. Vamos descobrir os princípios por trás do seu ministério de cura. And in the same way, we are going to heal the sick. E da mesma forma, devemos curar os doentes. Simply following what Jesus did. Simplesmente fazendo o que Jesus fez. So we're simply going to study Jesus. Então vamos começar o nosso estudo em Jesus. We're not going to study some famous Brazilian evangelist or pastor. Não vamos começar estudando nenhum evangelista ou pastor famoso brasileiro. I'm so sorry. Me desculpe. We're going to study Jesus himself. Vamos estudar Jesus ele mesmo. All right, let's study the ministry of Jesus. Vamos estudar o ministério de Jesus. Lucas 4:31. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. The word that he spoke had authority. A palavra que ele falava tinha autoridade. And the people were astonished E as pessoas ficaram maravilhadas that this man had such authority. que este homem tinha tanta autoridade. That's the key word here. Este aqui é uma palavra importante. What kind of authority did he have? Que tipo de autoridade ele tinha? And how did he exercise it? E como ele exercia isso? Na sinagoga, 4:33, na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? So while Jesus is teaching in the synagogue, a man becomes demonized. Então, quando Jesus estava ensinando na sinagoga, um homem estava endemoniado. And he begins to behave in a very frightening way. E ele começou a se comportar de uma maneira muito estranha. Maybe he's shaking. Ele começou a tremer. Okay? Sim? Now, what would a typical believer do in such a situation? O que um crente típico faria numa situação como essa? Let's say this evening, Vamos dizer que nessa noite, the person sitting next to you became demonized. a pessoa do seu lado ficasse endemoniada. And started, Começasse a gritar. what would the typical believer do? O que um crente típico faria? Run. Fugir. Now, of course, we know that's not right. Nós sabemos que isso não é certo. That's being a coward. Esse é ser um covarde. That's not pleasing to God. Isso não é agradar a Deus. It's not very spiritual. Não é muito espiritual da sua parte. We want to be spiritual, Nós todos queremos ser and espirituais. so our response should be spiritual. Então nossa resposta também tem que ser espiritual. How about prayer to God? Que tal orar a Deus? That's very spiritual. Isso é muito espiritual. How many of you would pray to God in such a situation? Quantos de vocês orariam a Deus numa situação como essa? Let's see how many spiritual people. Deixa eu ver quantas pessoas we have a espirituais lot eu of vejo. spiritual people. Okay, Muitas thank pessoas you. espirituais. Thank Obrigado. you. Now, if you happen to be a charismatic, Então, se você fosse um carismático, you would pray in a certain language você oraria em certa língua? called tongues. Em línguas você oraria. How many of you would pray in tongues in such a situation? Quantos orariam em línguas numa situação como essa? Okay, not many charismatics here. Não muitos okay? carismáticos nessa noite aqui. That's fine. That's Isso okay. tudo bem. Okay. How many of you would do the following? Quantos fariam o seguinte? Father, in the name of Jesus, we command this demon to leave. Pai, em nome de Jesus, nós ordenamos que este demônio saia. Quantos fariam isso? How many of you would do that? Okay. Well, thank you. Thank you. Ok, obrigado. Now, what would a scripturally well-trained believer do? Mas o que um crente bem treinado nas escrituras faria? He would do exactly what Jesus did. Ele faria exatamente o que Jesus fez. Amen? Amém? See, Sim? let's find out what Jesus did. Vamos descobrir o que Jesus fez. Did he do any of these? Ele fez qualquer um destes aqui? Let's find out. Vamos descobrir. Jesus rebuked him and said, "Be quiet and come out of him." Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Did Jesus pray for this man? Jesus orou por ele? No. Não. No, Jesus is not very spiritual. Jesus também não é muito espiritual, No, então he did not pray. ele não orou. No. Did Jesus say, "Father, we command this demon to be quiet and to come out"? Jesus falou: Pai, nós ordenamos a esse demônio para ficar quieto e sair dele?
No, No. He didn't call upon his father. Ele não chamou pelo pai. No, Não. he spoke directly to the demon. Ele falou diretamente ao demônio. Amen. Amém? Now, do you think Jesus closed his eyes when he performed this action? Você acha que Jesus fechou os olhos enquanto estava fazendo isso? Closing your eyes is very spiritual. Fechar os olhos é muito espiritual, não é? Ah, hallelujah. Aleluia. When you close your eyes, God shows up. E quando você fecha os olhos, Deus aparece. Is that true? Isso é verdade? Not necessarily true. Não necessariamente uma No, verdade. Jesus did not close his eyes. Jesus não fechou os olhos. He's not praying. Ele não estava orando. He's rebuking an enemy. Ele estava repreendendo o inimigo. If you are facing an enemy, should you close your eyes? Quando você está enfrentando o inimigo, você deve fechar os olhos? No, Não. no, dangerous. Muito perigoso. He didn't close his eyes. Ele não fechou os His olhos. eyes were open when he rebuked the enemy. Seus olhos estavam abertos enquanto ele repreendia o inimigo. Was there any priestly action directed to the Father? Houve alguma ação sacerdotal dirigida ao Pai? No. Não. Nothing directed to the Father. Nada dirigido ao Pai. No prayer. Nenhuma oração. Was there any thanksgiving first? Houve algum momento de agradecimento antes? Did he say, "Thank you, Father, hallelujah"? Ele disse, obrigado, Pai, aleluia. "Come out." Saia. Did he give thanks first? Ele primeiro agradeceu? No. No. Was there a dance first? Houve uma dança Did he antes? dance first? Ele dançou antes? No. Não. I'm not against dancing. Eu não sou um bom dançarino. There's a time to dance. É um tempo para dança, não But é? when you are facing the enemy, Então, mas quando você está enfrentando o inimigo, maybe that's not a good time to dance. talvez não seja um bom momento para dançar. Do you see what I mean? Você vê o que eu estou querendo dizer? You can dance before the Lord. Você pode dançar perante o Senhor. That's good. Isso é muito bom. But why do you dance before the enemy? Mas por que dançar perante o inimigo? There's no reason. Não há nenhuma razão para isso. Okay. So there was no priestly action at all. Não houve nenhuma ação sacerdotal aqui. Completely directed at the enemy. A ação foi completamente direcionada ao inimigo. This was a pure kingly action. Era uma ação puramente real. Jesus issued a command Jesus ordenou, deu uma ordem to the demon. ao demônio: Be quiet fique quieto and come out of him. e saia dele. What was the result of this action? Qual foi o resultado dessa ação? And the demon left him. Então o demônio saiu dele. What was the result? Qual foi o resultado? A miracle. Um milagre. The man was set free. O homem foi liberto. The demon left him. O demônio saiu dele. How did Jesus perform this miracle? Como Jesus fez esse milagre? Was it through prayer? Foi através de oração? No. Não. He did the miracle by exercising the authority given to him by his father. Ele fez o milagre exercendo a autoridade que lhe foi dada pelo seu pai. When he was baptized at the Holy Spirit, he was given authority over demons. Quando ele foi batizado pelo Espírito Santo, ele recebeu autoridade sobre os demônios. Demons were under his authority. Os demônios estavam debaixo de sua autoridade. Therefore, he could command them to leave, Dessa forma, ele poderia ordenar que saíssem. and they were forced to obey. E eles eram obrigados a obedecer. Authority is not exercised by praying, but by commanding. A autoridade não é exercida pela oração, e sim pela ordem. This is a very simple principle, Esse é um princípio muito simples. but Christians sometimes fail to understand. Mas os cristãos muitas vezes fracassam em entendê-lo. Let me give you an illustration. Deixa eu te dar uma ilustração. How many of you own a pet dog at home? Quantos de vocês têm um cachorrinho, um mascote? Brazilians love dogs. Os Okay. brasileiros gostam de cachorrinhos. Now, who has the authority, you or the dog? Então quem tem autoridade, você ou o cachorro? You have the authority. Você tem a autoridade. If the dog has the authority, Se o cachorro tiver a autoridade, whose fault is it? de quem é a culpa? It's our fault. É a Yes. nossa culpa, certo? Yes. Okay.
we have authority over our dog. Nós temos autoridade sobre o nosso cachorro. Let's say you want your dog to sit. Vamos dizer que você quer fazer com que o seu cachorro sente. How do you make him sit? Como você faz com que ele se sente? Do you pray to God? Você ora a Deus? Father, Pai, please help me. por favor, me ajude. Nothing is impossible for you. Nada é impossível para ti. Please make my dog sit. Por favor, faça o meu cachorro sentar. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Do you think God will answer your prayer? Você acha que Deus vai responder a sua oração? No. Não. No. How do you make your dog sit? Como você faz o seu cachorro sentar? Sit. Senta. Do you close your eyes when you tell your dog to Você sit? fecha os seus olhos quando está dizendo para o seu cachorro sentar? See? Close your eyes? Então, fecha os seus olhos? No. Não. Why should you close your eyes? Por que você fecharia os olhos? Would you do the following? Você faria o seguinte: Father, Pai, you sit. você senta. Would you call upon the name of the Father? Você chamaria o nome do Pai? No. Não. Why should you? Por que faria isso? You have authority over the dog. Você tem autoridade sobre o seu cachorro. You tell him directly to sit. Você diz a ele diretamente para sentar. Amen? Amém? So simple. Muito simples. Authority is not exercised by praying. A autoridade não é exercida pela oração. Even though praying is very spiritual. Mesmo que oração seja algo muito importante espiritual. But that's not how you exercise authority. Mas não é essa maneira que você exercita a autoridade. You exercise authority by commanding that which is under your authority. Você exercita a autoridade ordenando aquilo que está debaixo desta autoridade. Now, what if your dog refuses to sit? Mas e se o seu cachorro se recusar a sentar? He just stands there. E se ele só ficar assim parado? What do you do? O que você faria? Do you, Jesus, help me? Você diria, Jesus, me ajuda. He doesn't want to sit. Ele não quer sentar. Help me, Jesus. Me ajuda, Jesus. Do you do that? Você faria isso? No. Não. What do you do? O que você faria? You sit. Você You sit. senta, senta, senta. You force him to sit. Você forçaria ele a sentar. That is authority. Isto é autoridade. Amen? Amém? Hallelujah. So simple. Muito simples. And now you understand. E agora você entendeu. Versículo 36. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. You see, the Father gave Jesus authority over demons. Veja, Deus deu a Jesus autoridade sobre os And demônios. so he did not have to pray to the Father. Então ele não tinha que orar ao Pai. With that authority, he could command them to leave. Com essa autoridade ele podia ordenar que saíssem. And they would be forced to obey. E eles eram forçados a obedecer. Because they were under his authority. Porque estavam debaixo dessa autoridade. Now, I am not saying that Jesus never prayed. Eu não estou dizendo que Jesus nunca orou. Of course he prayed. Claro que ele orou. He prayed a lot. Ele orou muito. But there were specific occasions in which he did not pray, but rather commanded. Mas havia ocasiões específicas em que ele não orava e sim dava ordens. And we need to learn when to pray and when to command. E temos que aprender quando orar e quando dar ordens. Sometimes the church has it reversed. Sabe, algumas vezes a igreja vê isso ao contrário. Sometimes when we should be praying, we're commanding. Alguns momentos que temos que estar orando, estamos dando ordens. And when we should be commanding, we're praying. E em outros momentos que temos que dar ordens, estamos orando. That's why we don't see many miracles. É por isso que nós não vemos muitos milagres. We're going to learn how to do this precisely according to Scripture. Vamos aprender como fazer isso precisamente de acordo com as Escrituras. Versículo 37. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. So we see how Jesus dealt with demons. Você viu como Jesus lidava com os demônios. He did not pray for them. Ele não orava por eles, He would command them. ele ordenava. And because they were intelligent beings, E como eram inteligentes, they would understand his command. eles entendiam as ordens And they would obey because they were under his e authority. eles obedeciam porque estavam debaixo da autoridade de Jesus. But how did Jesus deal with a purely physical infirmity? Mas como Jesus lidou com uma enfermidade puramente
puramente física. Let's say there's someone who does not have a demon. Vamos imaginar uma pessoa que não tinha um demônio. They have a simple physical infirmity. Ele simplesmente tinha uma enfermidade física. Now, we have been taught that we believers have authority to cast demons out of afflicted people. Então nós ouvimos aqui que temos autoridade sobre os demônios e expulsá-los. But Mas, if someone has a purely physical infirmity, we can only pray for him and trust God to heal him. se alguém tem uma enfermidade puramente física, somente podemos orar pela pessoa e confiar que Deus curará o enfermo. Okay? This is what we have been taught in church. É isso que nós temos ouvido na igreja. Let's say someone has a fever. Vamos imaginar que alguém tem uma febre. It's not demonic, Não é demônio, physical infirmity. é uma enfermidade física. How do we minister to that person? Como ministraremos sobre essa pessoa? Can we speak to the fever Podemos falar para a febre and command it to go? e ordenar que saia? No, of course not. Não, é claro que não. The fever is not intelligent, A febre não é inteligente. cannot understand us. Não pode nos entender. And so it's useless to rebuke the fever. Então é inútil repreender a febre. If someone has a fever, Se alguém tem uma we febre, can only pray to God só pode orar a Deus and ask God to heal them. e pedir que possa ser curado. Okay. Is this what we are generally taught in the church? É isso que geralmente conversamos e falamos na igreja, Yes? não é? See, generally, this is what we are taught. Geralmente é isso que nós falamos. Let's see whether or not this is scriptural. Vamos ver se isso é ou não bíblico. Let's see how Jesus dealt with a purely physical infirmity. Vamos ver como Jesus lidou com uma enfermidade puramente física. Verse 38. Versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizessem algo por ela. Ah, Simon's mother-in-law had a fever. Então a sogra de Simão tinha uma febre. She's just sick. Ela estava apenas doente. She's not demonized. Ela não estava possessa de demônio. They asked Jesus to help her. Eles pediram que Jesus a ajudasse. Let's see what Jesus does. Vamos ver o que Jesus fez. Does he pray for her? Ele orou por ela? He bent over her and rebuked the fever. Ele inclinou-se e repreendeu a febre. Did Jesus pray to the Father for her? Jesus orou ao Pai por ela? Sim ou não? Sim ou não? No, no. No. There is no prayer. Não houve oração aqui. What did Jesus do? O que Jesus fez? He rebuked the fever. Ele repreendeu a febre. Just like he rebuked the demon, Da mesma maneira que ele repreendeu o demônio. now he rebukes the fever in the same way. E ele também repreendeu a febre da mesma forma. He speaks to it. Ele falou a ela. He says, leave. Ele disse, deixa. Very strange. Muito estranho. Did Jesus say, Father, we rebuke this fever? Jesus falou, Pai, nós repreendemos essa febre. Falou isto? No. Não. Did Jesus close his eyes? Ele fechou seus olhos? See? 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 No. No, he did not close his eyes. Não, ele não fechou He's seus not olhos. praying. Why should he close his eyes? Ele não estava orando, por que fecharia os olhos? He's rebuking a fever. Ele estava repreendendo a febre. If you rebuke someone, do you close your eyes? Se você está repreendendo, você fecha os olhos? No. No. Was there any priestly action directed to the Father? Houve alguma ação sacerdotal dirigida ao Pai? Was there any praise and worship? Houve algum momento de adoração e agradecimento a Deus? Was there any dancing first? Houve alguma dança antes? No. Não. Nothing priestly. Nada sacerdotal. This was completely a kingly action. Foi uma ação totalmente real. Jesus rebuked the fever. Jesus repreendeu a febre. I rebuke you. Eu te repreendo. Leave. Saia. And what was the result? E quais foram os resultados? And it left her. A febre a deixou. The fever obeyed his command. A febre obedeceu à ordem que foi dada. How do we understand this? Como entendemos isso? It's very simple. É muito simples. When Jesus was baptized in the Holy Spirit, Quando Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, he received authority over both demons and diseases. ele recebeu autoridade sobre demônios e doenças. Both were under his authority, Ambos estão debaixo da sua and autoridade. so both had to obey his commands. Então ambos têm que obedecer às suas ordens.
As simple as that. Simples como isto. Whatever is under your authority must obey your command. Tudo que está debaixo da tua autoridade tem que obedecer à sua ordem. Amen? Amém? Verse 40. Versículo 40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e eles os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Now, we see often Jesus would lay hands on the sick when healing them, Então nós vemos frequentemente Jesus impondo as mãos quando curava. although not always, Talvez não todas as vezes, but often he did. mas frequentemente ele fez Now, isso. why did Jesus lay hands on the sick? Por que Jesus impôs as mãos sobre os enfermos? We know that the laying on of hands in Igreja Batista do Povo is very important. E right? nós sabemos que impor as mãos na Igreja Batista do Povo é muito importante. Okay? So why did Jesus lay hands on the sick? E por que Jesus impôs as mãos sobre os enfermos? Let's find out. Vamos descobrir. Lucas 6,19. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. When Jesus was baptized in the Holy Spirit, Quando Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, the Father gave him healing power, o Pai deu a ele o poder de cura, different from authority. diferente de autoridade. The Father gave him healing power. O Pai deu a ele poder de cura. That power was resident in his body. O poder estava ali presente no seu corpo. And when he laid hands on the sick, E quando ele impunha as mãos sobre os the doentes, healing power would flow into the sick person to heal o them. poder de cura dele fluía do seu corpo ao enfermo. In the same way, sick people would try to touch him. E da mesma maneira, pessoas queriam tocá-lo. And some of these people were healed when they touched him, E muitos foram curados quando o tocavam. because the healing power would come out of him and go into them through the touch. Porque o poder de cura saía dele e ia ao enfermo. So now we understand the laying on of hands. Agora entendemos por que o impor as mãos. It's the transfer of healing power. Há uma transferência do poder de cura. Lucas 5,12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero. What did Jesus do? O que Jesus fez? He touched the man Ele tocou ao homem. for the healing power to flow into the man. E o poder de cura fluiu dele para o He homem. laid hands on the man. Ele impôs as mãos sobre o homem. And what did he do next? E o que ele fez logo após? Be clean. Seja purificado. Is that a prayer? Essa é uma oração? No. Não. To whom is he speaking? Para quem ele está falando isto? Is he speaking to God? Ele está falando isso para Deus? Be clean. Seja purificado? No. Não. To whom is he speaking? Para quem ele está falando isso? To the leper. Para a lepra. He's commanding him to be healed. Ele está ordenando que seja curado. So Jesus did not pray for this man. Jesus não orou por esse homem. Did Jesus say, Father, we command this man to be clean? Ele disse: Pai, nós ordenamos que esse homem fique limpo? No. Não. Did Jesus close his eyes? Ele fechou os olhos? See? No, no. Was there any priestly action directed to the Father? Houve alguma ação sacerdotal dirigida ao Pai? No. Não. Nothing at all. Nada This disso. was completely a kingly action. Sim, foi totalmente uma ação real. Be clean. Seja purificado. And what was the result? E quais foram os resultados? Immediately the leprosy left him. Imediatamente a lepra o deixou. The leprosy obeyed. A lepra obedeceu, It left the man and he was healed. deixou o homem e ele foi curado. Jesus never prayed for the sick. Jesus nunca orou pelo doente. Never. Nunca. He healed the Ele sick. curava o doente. And what does John 14:12 say? E o que João 14:20 diz? Who's going to do this? Quem pode fazer isto? Who's going to do this? Quem pode fazer isto? Who's going to do this? Quem pode fazer isto também? Yes, yes, Sim, yes, sim. yes. Believers. Sim, aqueles que creem. Matthew 12. Mateus 12, versículo 9. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada.
It's a man with a shriveled hand. Um homem tinha uma mão atrofiada. Seems like someone who suffered from a stroke. Sim, talvez alguém que teve um derrame. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Did Jesus pray for this man? Jesus orou por esse homem? No. Não. Did Jesus say, Father, we command this man to stretch out his hand? Jesus disse: Pai, nós ordenamos que esse homem estenda a mão. No. Did Jesus close his eyes? Ele fechou seus olhos. No. Was there No. any priestly action directed to the Father? Houve alguma ação sacerdotal ao Pai? No. Não. Do you see the principles now? Você está vendo os princípios agora? No priestly action. Nenhuma ação sacerdotal. Completely a kingly action. Totalmente uma ação real. Directed at the infirmity. Diretamente à enfermidade. Or the sick person. Ou à pessoa doente. Or the demon. Ou ao demônio. Nothing directed to the Father. Nada direcionado ao Pai. That's how he healed the sick. Essa foi a maneira que ele curou o enfermo. Can you do this as well? Você pode fazer isto também? Can you do this as well? Você pode fazer isso também? Amen. Amém. Yes. And you will do this tonight. E você vai fazer isto nesta noite. And what was the result? Quais foram os resultados? Ele a estendeu e a mão foi restaurada e ficou boa como a outra. A miracle took place. E o milagre aconteceu. Because Jesus exercised authority Porque Jesus exerceu autoridade, by giving a command. dando uma ordem. It was not a prayer. Não houve uma oração. Now, of course, we know that Jesus can heal the sick. Então, está claro que Jesus podia curar os doentes, But Jesus is now in heaven. mas Jesus agora está no céu. He's no longer here to heal the sick. Ele não está mais aqui para curar o enfermo. He's not here anymore. Ele não está aqui mais. He's in heaven at the Ele- right hand of the Father. Ele está no céu do lado direito do Pai. So how does he heal the sick now? Então, como ele cura o doente hoje? Who does the work that he did when he was on earth? Quem faz o trabalho que ele fez quando estava na terra? Who? Quem? Who does the work that he Quem did? faz o trabalho que ele fez? Yes. Sim, Believers. sim, aqueles que You creem. will heal the sick in the name of Jesus Você Christ. vai curar o doente em nome de Jesus Cristo. And you will do it in the way that Jesus did E it. você fará do jeito que Jesus fez. And this is in accordance with John 14:12. E esse é de acordo com João 14:12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. What did Jesus do? O que Jesus fez? He preached the gospel. Ele pregou o evangelho, He healed the sick. ele curou o enfermo, He cast out demons. ele expulsou os demônios, He made disciples. ele fez discípulos He actually did not pray for the sick. e, na verdade, ele não orou pelos enfermos. He never prayed for the sick. Ele nunca orou pelos enfermos. So what are you going to do? Então, o que você vai fazer? You're going to do the same thing. Você vai fazer a mesma coisa. You're going to preach the gospel as Jesus did. Você vai pregar o evangelho como Jesus fez. You're going to heal the sick as Jesus did. Você vai curar os enfermos como Jesus fez. You're going to cast out demons as Jesus did. Você vai expulsar demônios como Jesus fez. You will make disciples as Jesus did. Fazer discípulos como Jesus fez. So do not just pray for the sick, heal the sick as Jesus did. Então não só ore pelos doentes, cure os doentes como Jesus fez. I am certainly not forbidding you to pray for the sick. Eu, claro, não estou proibindo você de orar pelo doente. Go ahead, pray for the sick. Sim, vá à frente, ore pelo doente. But after you pray for them, Mas depois de orar por ele, open your eyes. abra os seus olhos. Take out your weapon. Tire a sua arma. Lay hands on the sick. Põe a mão sobre o And doente. heal them in Jesus' E name. o cure em nome de Jesus. Amen. Amém? Hallelujah. Now, so we understand John 14:12. Então nós entendemos João 14:20. We can heal the sick as Jesus did. Nós podemos curar o enfermo como Jesus fez. But does the Bible teach that we have been given this authority to heal the sick? Mas a Bíblia nos ensina que foi dada essa autoridade como discípulos de Cristo para curar os enfermos como Jesus fez? Where does the Bible teach that? Como a Bíblia nos ensina isso? Luke 9. Lucas 9. Reunindo os 12, He called the 12 apostles ele chamou os 12
And he gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. Deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Jesus gave them power and authority Jesus deu a eles o poder e autoridade over demons and diseases. sobre demônios e doenças. And now they could heal the sick in his name. E neste momento eles podiam curar os doentes. Now, what was the purpose of this power and authority? E qual era o propósito deste poder e autoridade? He sent them out to preach the kingdom of God. Ele os enviou para pregar o reino de Deus. So this power and authority were primarily to be used in preaching the kingdom of God to the lost. Este poder e autoridade foi primeiramente dado para pregar o reino de Deus ao perdido, The lost would see the miracles. para que os perdidos pudessem ver os And milagres they would repent and believe on Jesus. e se arrependessem e acreditassem em Jesus. Okay, this is the primary purpose of this seminar. E esse é o objetivo principal deste seminário, To be able to preach the gospel more effectively. de podermmos pregar o evangelho de maneira mais efetiva. And so he commanded them to preach the kingdom of God. Então ele os enviou a pregar o reino de Deus. But look what else he commanded them to do. Mas veja o que mais ele ordenou que fizessem. He sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. Ele os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Notice that Jesus did not command his disciples to pray for the sick. Veja que Jesus não ordenou aos seus discípulos que orassem pelos doentes. Did he say pray for the sick or heal the sick? Ele disse: ore pelos doentes ou cure os doentes. He said heal the sick. Ele disse: cure os doentes. In the four gospels, Jesus never told them to pray for the sick, Nos 4 evangelhos, Jesus nunca disse para orar pelos but he doentes, told them to heal the sick, mas ele disse para curar os doentes, using the authority that he had given them. usando a autoridade que ele havia dado. Verse 6. Versículo 6. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. They obeyed his command. Eles obedeceram a ordem de Jesus. They went from village to village, Eles foram em povoados a povoados, preaching the gospel. pregando o evangelho, And were they praying for the sick everywhere? e eles oraram pelos doentes em todo lugar que foram? See or no? Sim ou não? No? Não. They were not praying for the sick. Eles não oraram pelo doente. They were healing the sick Eles everywhere, curaram os doentes por toda parte, using the authority he had given them. usando a autoridade que lhes foi dada. And this is what you can do also after you are trained. E isso é que você pode fazer depois de ser treinado. Are there any villages in Brazil which are still unreached for the Há gospel? alguns povoados no Brasil que ainda não foram alcançados pelo evangelho? Many or few? Muitos ou poucos? Muitos. So are you going to obey the Lord? Então você vai obedecer ao Senhor? Some of you should go on a mission trip. Talvez alguns de vocês irá numa missão. Go to the Northeast. Vá para o Nordeste, Go to the Amazon. vá para a Amazônia, Go into an unreached village vá para povos não alcançados and do this. e faça isso. Preach the gospel and heal the sick. Pregue o evangelho e cure o doente. Miracles will take place Milagres vão and the acontecer people will repent e as pessoas vão se arrepender and they will believe in Jesus. e vão acreditar em Jesus. And then you plant a church E você vai plantar uma igreja ali and you become the new pastor. e você vai se tornar um novo pastor. Hallelujah. Aleluia. Maybe Pastor Jonas will support you. Talvez o pastor Jonas possa te apoiar nisso. He said yes. Ele disse sim. Amen. Can you do this? Você pode fazer isso? Amen. Amém? You should be able to do this. Você pode estar apto a fazer isso. Você deve estar apto. Amen. Amém? This is the Great Commission. Essa é a grande comissão And you will be able to do this after you are e trained. você estará apto a fazer isso após esse treinamento. This is not only theory, Isso não é apenas teoria, but this has been done many times. mas isso já foi feito muitas vezes. Now, what is the difference between praying for the sick and healing the sick? Então, qual é a diferença entre orar pelo enfermo e curar o enfermo? We like to pray for the sick, Nós gostamos de orar pelo enfermo, but healing the sick? mas curar o enfermo? No, thank Não, you. não, não, obrigado. No, thank you. Não, obrigado. Why is that? Por que isto? Which is easier, O que é mais fácil? praying for the sick or healing the sick? Orar pelo enfermo ou curá-lo? See, praying for the sick is much easier. Claro, orar por ele é muito mais fácil. When you pray for the sick,
Quando você ora pelo enfermo, you're asking God to heal them. você pede a Deus que o cure. So it's not up to you. Porque então não tem nada a ver com você. It's completely up to God. É totalmente a cargo de Deus. So you cannot fail when you pray for the sick. E você não pode falhar quando você ora pelo enfermo. It's up to God. Está nas mãos de Deus. If they are not healed, Se ele não curar, it's not God's will. é porque não é a vontade dele. So you cannot fail when you pray for the sick. Então você não pode falhar quando você somente ora pelo enfermo. And so we love to pray for the sick. Por isso que amamos orar pelo enfermo. But healing the sick, Mas curar o enfermo that's exactly what Jesus did. foi exatamente o que Jesus fez. Is that easy? Este é fácil? Is it possible to fail when trying to heal the sick? É possível falhar quando curamos o enfermo? See, see. How many of you have failed trying to heal the sick? Quantos de vocês já falharam tentando ministrar cura ao enfermo? Ah, many of you have failed. Muitos de Yes. vocês falharam. And how do you feel when you fail? E como você sentiu com este fracasso? Oh, you feel so embarrassed. Você se sentiu tão You envergonhado? want to hide. Você queria se esconder? Right? Sim? You feel so bad. Você se sentia tão mal Because you failed. porque você falhou. Nothing happened. Nada aconteceu. So we don't want to heal the sick anymore. Aí por isso que não queremos mais curar o enfermo. It's too risky. É muito arriscado. Nothing happens. Nada acontece. So let's just pray for the sick. Então vamos apenas orar pelo Oh, enfermo. hallelujah. Aleluia. Oh, Father in heaven. Pai do céu, Show your mercy. mostre a tua Please misericórdia. heal the sick. Por favor, cure o We enfermo. give you the glory in E advance. daremos a ti a glória. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sounds very spiritual. Soa muito espiritual, né? Very spiritual. Muito espiritual. But Jesus never commanded us to pray for the sick. Mas Jesus nunca ordenou que nós orássemos pelo doente. Never. Nunca. He said, heal the sick Ele disse, cure o doente. and tell them the kingdom of God is near E you. diga que o reino de Deus está próximo. Today we're going to learn to obey his command to heal the sick. Nesta noite vamos aprender a obedecer a ordem dele de curar o enfermo. We're going to overcome the fear and the doubt. Nós vamos superar o medo e a dúvida. We're going to learn how to heal the sick as Jesus commands Nós vamos us. aprender a curar o enfermo como Jesus fez. Now, in Luke 9, Então, em Lucas 9, Jesus gave that power and authority to the 12 apostles. ele deu a autoridade aos 12 apóstolos. But we are not apostles. Mas nós não somos apóstolos? No, Não. we are ordinary disciples. Nós somos discípulos comuns. We don't go on TV. Nós não vamos à TV. We're not famous. Nós não somos famosos. We're just tiny little believers. Nós somos crentes bem pequenininhos. Very tiny. Muito pequenininhos. We don't have any of this power and authority. Nós não temos esse poder e autoridade. I'm just a tiny little disciple. Eu sou um discípulo bem pequenininho. Is that true? Isso é verdade? Let's find out. Vamos descobrir. Luke 10. Lucas 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70. 70 more disciples. Mais 70 discípulos. Are these apostles? Eles eram apóstolos? No. No. These are disciples like you and me. Eram discípulos como eu e você. No name. Não tinham nomes. Ordinary disciples. Simples, comuns discípulos. Look what Jesus commanded them to do. Vamos ver o que Jesus ordenou a eles que fizessem. E os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. So he sent them out to preach the kingdom of God. Então ele os enviou para pregar o evangelho. Did he give them any power and authority over diseases and demons when he sent them out? Ele deu a eles autoridade sobre demônios e doenças antes de enviá-los? Or was it only for the apostles? Ou foi somente para os apóstolos? Let's find out. Vamos descobrir. Versículo 9: Cure os doentes que ali houver e diga-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Did Jesus give them any power and authority to heal the sick when he sent them out? Jesus deu a eles autoridade e poder antes de enviá-los? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. He commanded them to heal the sick. Ele ordenou que curassem os enfermos. So obviously he gave them the authority to Então, do so. obviamente, ele deu a eles a autoridade a fazer isto.
Whomever the Lord sends out to preach the gospel, Qualquer um que Deus manda para pregar o evangelho, he gives them power and authority over disease and demons ele dá autoridade sobre demônios e enfermidades, in order to confirm the truth of the gospel. de forma a confirmar a verdade do evangelho. Now, this clearly means that in the context of evangelism, the Lord's will in general is to heal the sick. Isso claramente significa que no contexto de evangelismo, a vontade do Senhor em geral é curar o enfermo. Sometimes we have a question about God's will to heal a certain person. Às vezes nós nos questionamos sobre a vontade de Deus em curar alguma pessoa em específico. If it's not God's will to heal that person, then the person will not be healed. Então, se não é a vontade de Deus que essa pessoa seja curada, ela não vai ser. So how do we deal with this question of God's will? Então, como lidamos com essa questão da vontade de Deus? When you are preaching the gospel, Então, quando você está pregando o evangelho, is it God's will for the sick to be healed? é a vontade de Deus que o enfermo seja curado? See, Sim, God says heal the sick. porque Deus disse, cure os enfermos. That means it's his will for the sick to be healed. Então, porque havia vontade dele que as pessoas fossem curadas. So the unbelievers can see the miracle Para que aquelas pessoas não crentes possam ver os milagres and repent and believe in e Jesus. se arrependam e acreditem em So Jesus. don't worry about God's will when you're preaching the gospel. Então não se preocupe com a vontade de Deus de curar o enfermo quando você estiver pregando o He evangelho. wants the sick to be healed. Ele quer que o enfermo seja curado. He wants sinners to repent. Ele quer que os pecadores se arrependam. He is not willing that any should perish. Ele não quer que nenhum se perca. Amen. Amém? Verse 17. Versículo 17. Os 70 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Did Jesus also give to the 70 authority over demons? Então, Jesus deu autoridade aos 70 sobre demônios também? See. Sim. Yes. Sim. When he sent them out, Quando ele os enviou, he gave them power and authority over diseases and demons. ele deu autoridade e poder sobre demônios e doenças. Who is sent out to proclaim the kingdom of God? Quem é enviado para proclamar o evangelho de Deus? Every disciple of Jesus Christ is sent out to the world as a witness. Todo discípulo de Cristo é enviado ao mundo como uma testemunha. Therefore, all of you Isso quer dizer todos vocês. All of you here have been given a measure of that power and authority over disease and demons. A todos vocês foi dada uma quantidade de autoridade sobre demônios e doenças. Jesus lives in you. Jesus vive em The você. Holy Spirit is in O you. Espírito Santo está sobre a sua vida. You already have this power and authority. Você já tem este poder e autoridade. You already have this weapon, Você já tem esta arma, but you never knew you had this weapon. mas você nunca soube que tinha esta arma. And today I'm telling you, you already have this weapon. E nesta noite eu te digo, você já tem esta arma. And I am the drill sergeant. E eu sou o sargento aqui. And I'm going to teach you E eu vou te ensinar how to fire the weapon como usar a arma to kill the enemy. para matar o inimigo. I'm going to teach you how to use your weapon. Eu vou te ensinar como usar esta arma. Power and authority Poder e to autoridade heal the sick and cast out demons para curar o enfermo e expulsar demônios. for the Great Commission. Para a grande comissão. You want to learn how to use this weapon? Você quer aprender como usar esta arma? Hallelujah. Amém. All right. Now, what I am teaching you is not the gift of healing. Então o que eu vou ensinar a vocês não é o dom de cura. Please do not confuse what I am teaching you with the gift of healing. Por favor, não confunda o que eu vou lhe ensinar aqui com o dom de cura. There are several differences, Há muitas diferenças. and I will share them with you tomorrow. E eu vou compartilhar as diferenças com vocês amanhã. But I am teaching the authority to heal, Mas eu estou ensinando a vocês a autoridade para curar. which is different from the gift of O healing. que é diferente do dom de cura. Not everyone has the gift of healing, Nem todos têm o dom de cura, but all of you have the authority to heal, mas todos vocês têm autoridade para curar. because you are all witnesses of Jesus Porque Christ. todos vocês são testemunhas de Jesus. Now, before I asked you to raise your hand if you have ever failed trying to heal the sick, Antes de eu pedir para você levantar a mão e perguntar quantos de vocês fracassaram curando o enfermo, why do we fail to heal the sick? por que nós falhamos em curar o enfermo?
Jesus commands us to heal the sick, Jesus nos ordenou que curássemos, but when we try it, mas quando tentamos, nothing happens. nada acontece. Why? Por quê? Would you like to know why? Você gostaria de saber por quê? Let's find out. Vamos descobrir. The disciples of Jesus also experienced failure to heal the sick. Os discípulos de Cristo também experimentaram fracasso em curar o enfermo. Matthew 17. Mateus 17. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu os trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Failure. Fracasso. They could not heal the boy. Eles não puderam curar o menino. They could not drive out the demon. Eles não puderam expulsar o demônio. Has this ever happened to you? Esse já aconteceu com você? See. Let's find out why. Vamos descobrir por quê. Look how Jesus responded. Veja como Jesus respondeu. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Are those nice words? Essas palavras eram palavras boas, bacanas? Are those sweet words? Eram palavras doces? No. Não. Jesus is mean. Jesus estava bravo. You unbelieving perverts, Ou you. pervertidos incrédulos. How long shall I stay with you? Até quando estarei com How vocês? long shall I put up with you? Até quando terei que suportá-los? He's very harsh. Ele estava muito duro aqui. He's rebuking them. Ele estava os reprovando. Por quê? Did they commit some sin? Eles fizeram algum pecado? No. Não. Why is he so angry? Por que ele estava tão bravo? Because they failed to perform a miracle. Porque eles fracassaram em fazer um milagre. They failed to heal the boy. Eles fracassaram em curar o menino. And Jesus is so disappointed. E Jesus estava tão decepcionado. What's wrong with O you? que há de errado com How vocês? long shall I put up with you? Quanto tempo terei que suportá-los? Now, this response is astonishing. Esta resposta é admirável. It's not like the Jesus we know. Não é o Jesus que conhecemos. Pastor Jonas would never say this to you. O pastor Jonas nunca diria isso a você. Let's say he asks you to go and minister to a sick person. Vamos imaginar que ele peça que você vá e ministre a uma pessoa cura. And you visit the person and you minister. E você vai visitar a pessoa que vai ministrar. And as usual, nothing happens. E como geralmente nada acontece. There's no miracle. Não há milagres. So you come back to the church. E você volta para a igreja. And you report to Pastor Jonas. Você dá o relatório ao pastor Jonas. And you say, Pastor Jonas, we have to be patient. E você diz ao pastor Jonas, temos que ser pacientes. Maybe next week the person will be healed. Talvez na próxima semana a pessoa seja curada. Do you think Pastor Jonas would say to you, Você imagina que o pastor Jonas diria a você: you unbelieving and perverse believer, you. Você, geração incrédula e perversa, How long shall I stay with you? até quando estarei com vocês? Get out of my church. Saia da minha igreja. I don't think Pastor Jonas would say that. Eu não acho que o pastor Jonas diria isso. No. Não. So what's wrong with Jesus? O que é errado com Jesus? Maybe he's been fasting too much. Talvez ele estivesse jejuando por muito tempo. When you fast too much, you get irritable. E às vezes quando você jejua por muito tempo, você fica irado. Yeah, he's fasting too much. See? Ele talvez See? estivesse jejuando Sim? muito. Sim? Sim? No. Não. The theology of Jesus was different. A teologia de Jesus era diferente. Did he expect them to be able to heal the boy? Ele esperava que os discípulos curassem o doente, o menino. Ele esperava? See? Did he demand that they be able to heal the boy? Ele ordenou para que eles tivessem a capacidade para curar o menino. See? Sim? So the theology of Jesus is so different from the theology of the church. Então a teologia de Jesus é tão diferente da teologia da igreja. The church tells us we are helpless. A igreja diz que somos inúteis. We can do nothing. Nós não podemos fazer We nada. just have to wait for the Lord. Nós só temos que esperar em Deus. But according to Jesus, Mas de acordo com Jesus, we are expected to be able to heal the sick and cast out é demons. esperado de nós que possamos expulsar o demônio e curar os enfermos. Whose theology is correct? Qual teologia é correta? Jesus? Jesus? No. Não. You mean the church is wrong? Você quer dizer que a igreja está errada?
Impossible. Impossível. The church is always right. A igreja está sempre certa. Really? Verdade. Really? Look at the Catholic Church. Olhe a igreja católica. Oh, okay. In this area, the church is wrong. Sim, nesta área a igreja está errada. And so we need to think about this theology again. Então nós temos que pensar e repensar essa teologia novamente. How can we understand the theology of the church? Como podemos entender a teologia da igreja? It's very simple. É muito simples. Let's look at the theology of Jesus, excuse me. Vamos olhar a teologia de Jesus, me desculpe. How could he possibly expect his disciples to be able to heal the boy? Como ele podia esperar que os discípulos pudessem realmente curar o menino? There are three reasons. Havia três razões. The first one, A primeira delas, they were his disciples and were being trained to do what he did. eles eram seus discípulos e estavam sendo treinados para fazer o que ele fez. You see, Jesus would go from place to place. Então Jesus ia de local a local, He was healing the sick, eles curavam o preaching enfermo, the gospel, pregavam o evangelho and his disciples followed him, e os discípulos o seguiam. and they were watching him, E eles o viam and they were learning to do what he did. e eles estavam aprendendo a fazer o que ele fazia. Is that reasonable? Isso não é razoável? And I'm sure he was teaching them to do what he E did. ele estava ensinando a fazer o que ele fazia. He was teaching them how to heal the sick and cast out Ele estava demons. ensinando a curar os enfermos e expulsar demônios. And so they had already been taught how to do this. E ele já havia sido dito a eles como fazer isso. Second reason, Segunda razão, he had given them authority to heal the sick and cast out demons. ele havia dado a eles autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Do you remember Luke 9, which we just studied? Você lembra de Lucas 9 que mencionamos há pouco? In Luke 10, E Lucas 10, what did Jesus do? o que Jesus fez? He gave them power and authority Ele deu a eles poder e autoridade over demons and diseases. sobre demônios e So not enfermidades. only he had trained them, Então ele somente não os treinou but somente, he had given them the authority to mas do it. deu a eles autoridade para fazer. And thirdly, E em terceiro lugar, he had sent them out and commanded them to heal the sick. ele os enviou e ordenou que curassem os enfermos. And so was Jesus justified in his disappointment when he heard that his disciples had failed? Então Jesus está justificado quando ele se desapontou com a atitude dos discípulos em não curar o enfermo? Was he justified? Está justificado agora? Or was he unreasonable? Ou era algo sem razão? He was justified. Ele tinha justificado. Now, how about you and me, Então, o que podemos dizer sobre eu e você, present day disciples? os discípulos dos dias de hoje? Does Jesus expect you and me to heal the sick today? Jesus espera que eu e você curássemos os doentes hoje? See, Sim. exactly the same. Da mesma forma. And when we fail, is he pleased? E quando fracassamos, ele se agrada? Maybe not. Não, Maybe talvez not. não. And so we better learn how to heal the sick. Então é melhor que aprendamos como curar o enfermo. Because he commands us to do it. Porque ele nos ordenou que fizéssemos isso. It's a command. É uma ordem. Preach the gospel. Pregue o evangelho. Heal the sick. Cure o enfermo. Cast out demons. Expulse os demônios. These are commands. É uma ordem. And we have disobeyed them. E nós temos desobedecido. We only preach the gospel. Nós somente pregamos o And we evangelho. never heal the sick. Nós nunca curamos os We enfermos. disobey his commands. Nós desobedecemos as suas ordens. I don't think he is pleased. Eu não acho que ele se agrade. I know he loves us, Eu sei que ele nos ama, but sometimes maybe he is not pleased with mas us talvez ele não se agrada daquilo que because fazemos. we disobey his commands. Porque desobedecemos suas ordens. Let's go back to this incident. Vamos voltar a esse incidente. Jesus says, "Bring the boy here to me." Jesus diga, traga-me o menino. I'm sure he's not happy. Eu tenho certeza que ele não está feliz agora. He expected his disciples to do it, Ele esperava que seus discípulos tivessem feito, but they failed. mas eles falharam. So now he has to do it. Então agora ele teria que fazer. Bring the boy here to me. Traga-me o menino. Jesus rebuked the demon. Jesus repreendeu o demônio. It came out of the boy and he was healed. Ele saiu do menino e ele foi curado. How did Jesus perform this miracle? Como Jesus fez esse milagre? Did Jesus pray for the boy? Jesus orou pelo menino? No. Não. Jesus exercised authority. Jesus exercitou sua autoridade. He rebuked the demon. Ele repreendeu o demônio. Come out of him. Saia dele. And the demon obeyed. E o demônio obedeceu. And the boy was healed.
E o menino foi curado. Then the disciples came to Jesus in private and asked, why couldn't we drive it out? Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Now, this is the important question. Então esta é uma pergunta importante. Why do we fail? Por que falhamos? Why do we fail? Por que falhamos? We try to heal the sick. Nós tentamos curar o enfermo. But usually we fail. Geralmente falhamos. Why? Por quê? Why? Por quê? We're going to find out. Nós vamos descobrir. Was it because they had no authority over the demon? Foi porque eles não tinham autoridade sobre o demônio? No, Não. they had the authority. Eles tinham autoridade. Jesus gave them authority. Jesus deu a eles essa autoridade. And also they knew about giving commands. E eles também sabiam como dar ordens. So why did they fail? Então por que falharam? What was missing? O que foi perdido aí? Let's find out. Vamos descobrir. Now, before we look at the answer which Jesus gave, Então, antes de vermos a resposta que Jesus disse, let's look at the four reasons that the church gives to explain why the sick are not healed when we minister to them. vamos ver as 4 explicações que a igreja dá quando a pessoa não é curada. Let's say you minister to a sick person Vamos imaginar que você está ministrando para uma pessoa enferma and there's no miracle. e não há milagre. Nothing happens. Nada acontece. How do we explain it? Como explicamos isso? We have 4 ways of explaining it. Nós temos 4 formas de explicar isso. Number 1, Primeira, we say it's not God's will. dizemos não é a vontade de Deus. Amen? Amém? Not God's will. Não é a vontade de Deus. God doesn't want to heal. Deus não quer curar. Reason number 2, Razão número 2. we say it's not God's time. Nós dissemos não é o tempo de Deus. God is teaching us to be patient. Deus está nos ensinando a sermos It's not pacientes. His time. Não é o tempo dele. Reason number 3, Razão número 3. the sick person has sinned. A pessoa doente tem pecado. The sick person has sinned. A pessoa doente tem pecado. That's why they're not healed. É por isso que ela não foi curada. Reason number 4, Razão número 4. and this is the charismatic favorite. Essa é a favorita dos carismáticos. The sick person lacks faith. A pessoa tinha falta de fé. Oh, yes. Sim. The sick person lacks faith. A pessoa doente não tinha fé. It's his own fault. É a culpa dela mesma. That's why he's not healed. Esse é por isso que ela não é curada. These are the 4 reasons that we give to explain why people are not healed. Essas são as 4 razões que damos quando a pessoa não é curada. Not God's will. Não é a vontade de Deus. Not God's time. Não é o tempo de Deus. Sick person has sinned. A pessoa tem pecado Sick person doesn't have faith. e a pessoa doente não tem fé. Now, I am not saying that these reasons are not valid. Eu não estou dizendo que essas razões não são válidas. Sometimes they could be valid. Em algum momento ela pode até ser válida. For example, let's say you have a sick believer Então vamos imaginar que você tem um crente que está doente and they want to be healed, e ele quer ser curado, but they have unforgiveness in the heart. mas ele tem falta de perdão no seu coração. Is God going to heal that person Deus vai curar essa pessoa? if they do not repent of the unforgiveness? Antes dela que se arrependa da falta de perdão? No. Não. So sometimes these reasons are valid. Então, algumas vezes essas razões até são aplicáveis. However, Entretanto, when we say it's not God's will, not God's time, quando dizemos não é a vontade de Deus, não é o tempo de Deus, who are we blaming essentially? quem estamos culpando essencialmente? We're blaming God. Estamos culpando a Deus. Yeah, not God's will, not God's time. Não é a vontade de Deus, não é o tempo de Deus. And when we say the sick person has sinned, the sick person lacks faith. E quando dissemos que a pessoa doente tem pecado ou quando ela não tem fé, Who are we blaming? quem estamos culpando? The sick person. O doente. Yes. Sim. So when the sick person is not healed, Então, quando o doente não é curado, we either blame God ou culpamos a Deus or the sick person. ou o doente. How convenient. Como isto é conveniente? Amen. Amém? How convenient. Como isso é conveniente? It's never our fault. É nunca a nossa culpa? Oh, no, 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 Não, não, não. Not my fault. Não é minha culpa. I love Jesus. Eu amo Jesus. If you're not healed, Se você não foi curado, it's God's fault. é culpa de Deus. And your fault. Ou sua culpa. Not my fault. Não minha culpa. No, 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 Não, no. não, não, não.
Right? Certo? Is this accurate? Isso é verdade? It's accurate, yes. Sim. Now, but what reason did Jesus give in this particular situation to explain why the boy was not healed? Mas qual a razão que Deus deu em particular a este evento que o menino não foi curado? Was it because God's problem? Foi algum problema de Deus? Or the boy had sinned? Ou o menino tinha pecado? I'm sure the boy had sinned. Eu tenho certeza que o menino tinha pecado. But was that the reason why he was not healed? Mas foi esta a razão que ele não foi curado? Let's find out what the real reason was. Vamos descobrir qual foi a razão real nessa circunstância. Look what Jesus said. Veja o que Jesus disse. Because you have so little faith. Porque a fé que vocês têm é pequena. Whose fault was it? De quem foi a culpa? Whose fault was it? De quem foi a culpa? Whose fault? De quem foi? The disciples. Dos The discípulos. disciples' fault. A culpa foi dos Nothing to discípulos. do with God's will. Não teve nada a ver com a vontade de Deus. Nothing to do with the boy. Nada com o menino. It was the disciples. Mas eram os discípulos. They lacked faith. Eles não tinham fé. That's why we fail. É por isso que falhamos. That's why we fail. É por isso que falhamos. We lack faith. Nós temos falta de fé. Jesus did not say because you lack the anointing. Ele não disse porque você não tinha unção. He did not say that. Ele não disse isso. Because they lacked faith. Mas porque eles tinham falta de fé. So, let's study this. Vamos estudar isto. What kind of faith do we lack Que tipo de fé nós temos falta such that we fail? para que possamos fracassar? We already have authority. Nós já temos autoridade, We already know how to command. nós já sabemos como dar ordens, But we lack faith. mas nós temos falta de fé. So let's study this kind of faith. Vamos estudar esse tipo de fé. And once we understand it, E uma vez que entendamos isto, then we're not going to fail like we used to. nós não vamos mais falhar como fizemos no passado. Let's keep studying what Jesus taught. Vamos continuar estudando do que Jesus disse. I tell you the truth, Jesus said. Eu lhes asseguro, Jesus disse, If you have faith as a mustard seed. se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. That's what they lacked. É isso que faltava a eles. They lacked faith as a mustard seed. Eles tinham falta da fé como um grão de mostarda. That's why they failed. É por isso que falharam. But let me share with you something here. Mas deixe-me compartilhar algo com vocês. If we look at the Greek, Se nós olharmos no grego, the Greek does not say faith the size of a mustard seed. no grego não diz fé do tamanho de um grão de mostarda. But the Greek says faith as a mustard seed. Mas no grego diz a fé como um grão de mostarda. A mustard seed is very small. O grão da mostarda é muito pequeno. And so faith as small as a mustard seed means small faith. Então, a fé como um grão de mostarda é muito pequena, seria uma fé pequena. Jesus just rebuked them for having little faith. Jesus os reprovou por terem uma fé pequena. So he's not saying that you can have faith as small as a mustard seed. Mas ele não está dizendo aqui no caso que era uma fé pequena como um grão de mostarda. No. Não. But he's saying you must have faith as a mustard seed. Mas ele disse que você tem que ter a fé como um grão de mostarda. Faith with the nature of a mustard seed. Uma fé da natureza deste grão de mostarda. That's what he's teaching here. É isso que ele está ensinando aqui. And tomorrow we're going to study faith as a mustard seed. E amanhã vamos aprender fé como um grão de mostarda. And so the disciples lacked faith as a mustard seed. Então faltava-lhes a fé como um grão de mostarda. That's why they failed. É isto que faltava a eles, por isso falharam. And then Jesus said, if you have faith as a mustard seed, Então Jesus disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, you can say to this mountain, poderão dizer a este monte: move from here to there. vá daqui para lá, And it will move. e ele irá. Nothing will be impossible for you. Nada será impossível para você. They lacked mountain moving faith. Eles tinham falta da fé que move montanhas. That's why they failed. Por isso falharam. They lacked mountain moving faith. Faltava-lhes a fé que move montanhas. They lacked mustard seed faith.
Faltava-lhes a fé como um grão de And mostarda. so we're going to learn mountain moving faith. E amanhã vamos aprender a fé que move montanhas. That's why we fail. Por isso falhamos. We already have authority. Nós já temos autoridade, We know how to command. nós já sabemos como ordenar, But we lack mountain moving faith. mas nos falta a fé que move montanhas. We're going to study this. Nós vamos estudar isso. Jesus says, if you have mountain moving faith, nothing will be impossible. Jesus disse, se for you. você tiver a fé que move montanhas, nada lhe será impossível. But they lacked mountain moving faith. Mas eles não tinham a fé que move montanhas. Verse 21, Versículo 21. Jesus says, but Jesus- this kind does not go out except by prayer and fasting. Jesus disse, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. What did Jesus mean by this? O que Jesus queria dizer com isto? I'll explain it to you. Não, vou explicar a você. When you pray and fast, Quando você ora e jejua, your faith increases. a sua fé aumenta. Your mountain moving faith increases. A sua fé que move montanhas And aumenta. then you can drive out the demon. E aí você pode expulsar os demônios. So fasting and prayer can be important in this kind of ministry. Então oração e jejum é muito importante nesse tipo de ministério. Now, what is mountain moving faith? Então o que é a fé que move montanhas? Let's look at it. Vamos olhar. Okay, this is the key. Porque esta é a chave. Please pay attention to this. Por favor, preste atenção a isso. You will understand what has been missing. Você vai entender o que está faltando. Are you ready? Você está pronto? Okay. Luke 7, verse 2. Lucas 7, versículo 2. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. Initially, the centurion wanted Jesus to go to his house. Então, inicialmente, a intenção é que Jesus fosse à casa dele. And then I assume to lay hands on the servant to heal him. Então, eu assumo aqui que seria para impor a mão sobre o enfermo. But while Jesus was on the way, Mas quando Jesus estava no caminho, the centurion changed his mind. o centurião mudou a sua ideia. He sent friends to say to Jesus, Ele mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. I am not worthy. Eu não sou digno. I am a Gentile. Eu sou um gentil. You don't have to come to my house Você não tem que vir à minha casa to heal my servant. para curar o meu servo. Say the word and my servant will be healed. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Say the word Diga uma palavra and my servant will be healed. e o meu servo será curado. Say what word? Diga qual palavra? Say what? Dizer o quê? Pray to the Father? Orar ao Pai? No. Não. Say what? Dizer o quê? Seja curado. Yes. Be healed. Seja curado. Yes, yes, yes. Sim, sim. Just give the command Dar a ordem and my servant will be e o healed. meu servo será curado. For I myself am a man under authority, Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, with soldiers under me. com soldados sobre o meu comando. What did this man understand? O que esse homem entende? What did he understand? O que ele entende? Authority. Autoridade. He was in the military, Ele era militar. and people in the military understand authority. E os militares entendem o conceito de autoridade. He knew how to give commands. Ele sabia como dar ordens. Let's see how he gave commands. Vamos ver como ele dava ordens. Let's see how he understood authority. Vamos ver como ele entendia comandos. How did he give commands? Como ele dava ordens. I tell this one, go, and he goes. Eu digo a um vai e ele vai. I tell that one, come, and he comes. Eu digo a outro vem e ele vem. I say to my servant, do this, and he does it. Eu falo ao meu servo faça isso e ele faz.
Did this man have any doubt that his men would obey his command? Este homem tinha qualquer dúvida que seus homens obedeceriam às suas ordens? No doubt. Não tinha dúvida He nenhuma. had no doubt. Nenhuma dúvida. When he gave his commands to his men, Quando ele dá ordem aos seus homens, to his servant, aos seus servos, he knew they would obey. ele sabia que eles iriam obedecer. He had no doubt. Ele não tinha dúvida. That's why we fail. É por isso que falhamos. To heal the sick and cast out demons. Em curar os enfermos e expulsar os demônios. Whenever we are ministering to someone Nos momentos que estamos ministrando a alguém, and we want to command their healing in Jesus' name, e quando queremos ordenar a cura deles em nome de Jesus, what do we usually have? o que geralmente temos? What do we usually O have? que normalmente temos? Come on. Vão? Sim, dúvida. Sim, dúvida. Almost always Quase sempre we have doubt. nós temos dúvida. Oh, what if they're not healed? E se ele não for curado? Is this going to work or not? Isso vai funcionar ou não? Oh, Jesus. Oh, Jesus! We always have the doubt. Nós sempre temos dúvida. We're not sure the person will be healed or not. Nós não temos certeza se a pessoa será curada ou não. Am I right? Não estou certo? Am I right? Estou certo? Almost always Quase sempre we have doubt. nós temos dúvida. That's why we fail. É por isso que falhamos. Because of that doubt. Por causa desta dúvida. That's lack of faith. Isto é falta de fé. If we have mountain moving faith, Mas se tivermos a fé que move montanhas, no doubt. nenhuma dúvida, No doubt. nenhuma dúvida. This demon is under my authority. Este demônio está debaixo da minha autoridade. It must leave. Ele tem que sair. You must go. Você tem que sair. Because you are under my authority. Porque você está debaixo da minha autoridade. No doubt. Nenhuma dúvida. But when you do have doubts, Mas quando você tem dúvidas, this is what you do. isso que você faz. Hallelujah, hallelujah, Aleluia, hallelujah. aleluia. Shababakan, babaka, shababakan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Be healed in Jesus' Ser name. curado em nome de Hallelujah, Jesus. hallelujah, Aleluia, hallelujah. aleluia, aleluia. Be healed in Jesus' name. Seja curado em nome de Jesus. Shababakababa, shababakarabashanda. Do you see the doubt? Você vê a dúvida? Do you see the doubt? Você vê a dúvida Do aí? you see it? Você vê? That's doubt. Isso é dúvida. Yeah, that's doubt. Isso é dúvida. If you had no doubt, Se você não tem dúvida alguma, be healed seja curado. now Agora, in the name of Jesus. em nome de Jesus. Get up and walk. Levante-se e ande. No doubt. Nenhuma dúvida. Amen. Amém? Amen. Amém? Once you say, Jesus, help, Eu diria, Jesus, me ajuda. doubt, Dúvida. doubt. Dúvida. You doubt you can do it. Você tem dúvida se pode fazer? You're asking Jesus to help you. Você pede a Jesus que te ajude? The demon will not leave O demônio não vai sair because of the doubt. por causa da dúvida. We do not lack authority. Nós não temos falta de autoridade. We have enough authority, Nós temos but we lack. autoridade suficiente, mas nos falta a fé. We have doubt. Nós temos dúvida. Now, Agora, are you willing to get rid of the doubt? você está pronto para se livrar da dúvida? You must. Você tem. When Jesus heard this, he was amazed at him, and turning to the crowd following him, he said, Ao ouvir isto, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Jesus had never seen anyone with this kind of faith. Jesus não tinha visto ninguém com este tipo de fé. What kind of faith did this man have? Que tipo de fé este homem possuía? He had no doubt in his heart. Ele não tinha dúvida alguma em seu coração. He had faith without a doubt. Ele tinha fé sem dúvida. And that is the faith that moves mountains. E essa é a fé que move montanhas. That's the faith that moves mountains. Essa é a fé que move montanhas. Faith
without a doubt. Fé sem dúvida alguma. And that's how you cast out demons. E é dessa forma que você expulsa os demônios. That's how you heal the sick. É dessa forma que você cura o enfermo. You exercise your authority Que você exercita a sua autoridade. with no doubt. Sem dúvida. You must leave. Você tem que sair. Because Jesus has given me authority over you. Porque Jesus me deu autoridade sobre você. Leave in Jesus' name. Saia em nome de Jesus. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. And what happened to this man? He was healed. Então o que aconteceu com este homem? Ele foi curado. Jesus said, "Be healed," Jesus disse: seja curado. at a distance from the centurion's house. De uma distância da casa do centurião. And with authority alone, E com autoridade apenas, the servant was healed. o servo foi curado. The infirmity obeyed the command of Jesus Christ at a distance. A enfermidade obedeceu à ordem de Jesus à distância. And you can also heal the sick at a distance. E você também pode curar o enfermo à distância. Just like Jesus. Assim como Jesus o fez. You can heal the sick at a distance. Você pode curar o enfermo à distância. You want to learn? Você quer aprender isso? You have to keep coming. Você tem que continuar vindo, então. You have to keep coming. Você tem que continuar vindo. You have to keep coming. Você tem que continuar You want to vindo. heal the sick at a distance. Você vai poder curar o enfermo à distância. This is just like a Brazilian soap opera. E essa é como a novela dos brasileiros. Now, Agora, we are going to apply what we have learned. nós vamos aplicar o que acabamos de aprender. We're going to heal the sick, Nós vamos curar os enfermos, as Jesus did. assim como Jesus o fez. We will lay hands on the sick Nós vamos impor as mãos sobre os doentes, with our eyes open, com os nossos olhos abertos. and then we will command them to be healed in Jesus' name. Nós vamos ordenar que sejam curados em nome de Jesus. And we will have no doubt in our E hearts. sem dúvida em nosso coração, They must obey, eles têm que obedecer. because the Word of God says they're under our authority. Porque a palavra de Deus diz que estão debaixo da nossa autoridade. And then we will see what the Lord does through you. E você vai ver o que Deus há de fazer através de você. Tonight we are going to minister only to people with heart disease. Então, hoje à noite, vamos ministrar especificamente aqueles que têm problemas, doenças cardíacas. We're going to start with one person first. Nós vamos iniciar com uma pessoa primeiro. And after that one person is healed, E depois que essa pessoa for curada, then we will do more people with heart conditions. e nós vamos trazer mais pessoas com problemas cardíacos. But we're going to start with one person E nós first. vamos começar com uma pessoa primeiro. Now, Agora, I am looking for someone who has the symptoms of heart disease right now. eu quero então agora neste momento uma pessoa que tenha os sintomas de doenças cardíacas agora, está sentindo agora. Some people have heart disease, but there are no symptoms. Algumas pessoas têm doenças cardíacas, mas não há sintomas. They feel fine. Eles sentem bem. I want someone who feels symptoms, Mas eu quero alguém que tenha sintomas, like pain, como dor, or shortness of breath, ou algo como falta de ar, or rapid heartbeat. ou apressar o batimento cardíaco. What kind of symptoms do you have, Que tipo de sister? sintomas a senhora tem? Dor no peito, falta de ar, válvula aórtica entupida, comprovada pelo médico, e canseira, falta de força nos braços, e o médico pediu exames e falou que tem que fazer cirurgia. Eu confio em Jesus que não precisa fazer a cirurgia, estou buscando. Há um ano. Mas- Okay, hallelujah. Oh. Why do I say hallelujah? Por que eu disse aleluia? Because she's going to be healed. Porque ela vai ser curada. Okay. Now, ask her what is the medical term. Does she have enlarged heart or blockage or Qual what? que é o termo médico do que a senhora está sentindo? A
A veia aórtica passa o sangue para o corpo, ela teria que ter abertura de 2 centímetros, ela tem uma abertura de 0,4. E ela tem uma abertura de 0,4, quando deveria ter 2 centímetros. Foi feito cateterismo e foi comprovado. Yeah. E só abrindo o peito Okay. para tirar clean o the ventrículo esquerdo ficou prejudicado porque o sangue não vai lá no ventrículo esquerdo. Ele tem uma parte endurecida. Ele tem uma parte endurecida porque ele não recebeu sangue. Okay. Hallelujah. That's faith. Amen. Isso é fé, amém? That's faith. Fé, Hallelujah. Because she will be healed. porque ela será curada. So, this is what we're going to do. É isso que vamos fazer agora. I'm going to have 2 ladies come up here, Eu quero que 2 senhoras venham até aqui. and you are going to lay hands on E her. você vai impor as mãos sobre ela. Okay. Just wait for a second. Let me instruct you first. Só aguarde um minutinho, vou dar as instruções. Okay. Now, when you lay hands on her, Então, quando você impor as mãos sobre ela, you will put your hands right on her heart. Você vai or pôr right where the blockage is. você vai impor as mãos no coração dela exatamente aonde há o bloqueio. Okay. Can she turn around? Face Você the pode people? se virar a ela. Okay. Where is the blockage? Onde exatamente a área que está bloqueada, que tem a veia menor, com Ok. espaço menor. So that's where they're going to put their hands. E é aí que vocês vão pôr as mãos. Okay. Go ahead. You do it. Now, Agora. in a moment, we are going to exercise authority. Então, no momento que estivermos exercendo a autoridade, We're going to be giving commands nós vamos dar ordens, with no doubt. sem dúvida. Do you have any doubt? Você tem qualquer dúvida? Do you have any doubt? Você tem dúvida? No duvida. Good. And after we're done, E depois de terminarmos, then we're going to ask her, how do you feel? nós vamos perguntar a ela como você se sente. Does she have pain right now? A senhora está sentindo dor agora? Mal-estar. Not feeling really well. Not Like a feeling bad well. feeling, yeah. Okay. So after we are done, we're going to ask her, how do you feel? Então, depois que terminarmos, vamos perguntar a ela como ela se sente. And then we will ask her to do something that she cannot do. E vamos pedir a ela fazer algo que ela não podia fazer antes com a doença. For example, can you lift her up? Por exemplo, a senhora pode levantá-la? A senhora consegue levantá-la? Erguê-la? Com a força? Ela falou que não tem força. Só posso pegar 5 quilos com cuidado e não tem força. He said in máximo she carries 5 kilos without any force. Okay. So we have to test this. Então nós vamos ter que testar isto. Amen? Amém? The miracle has to be real. O milagre tem que ser real. Not simply by faith, Não simplesmente pela fé, but it has to be real mas tem que ser real right now. neste momento. Amen? Amém? That's how Jesus healed the sick. É dessa forma que Jesus curou o It enfermo. was real. Era real. The people were healed instantly. As pessoas eram curadas instantaneamente. And there was a big difference. E havia uma grande diferença. And we want to see that big difference in her. E nós vamos ver essa diferença também So we will nela. ask her to do something that she cannot do. E vamos pedir a ela fazer algo que ela não podia fazer antes. Amen? Amém? So after we minister to you, Então, depois de ministrarmos a senhora, I want you to start walking around. eu quero que a senhora comece a andar. I want you to walk back and forth. Eu quero que a senhora ande de um lado para o outro. Okay? Eu não podia ficar de pé na igreja, tive que ficar sentada porque muito fraqueza. Fracas pernas e os joelhos e o corpo todo fraco. Okay. Now, with your present condition, can you run? Com a situação atual que a senhora pode correr? Não. No. No. All right. I will ask her to run. Então eu vou pedir a ela que corra. Amen? All right. Are we ready? Estamos prontos? Now, should we close our eyes? Nós devemos ficar de olhos fechados? No. Não. We're not praying. Nós não estamos orando. We're attacking. Nós estamos atacando.
When you attack, do you close your eyes? Quando você ataca, você fecha os olhos? No. All right, now. Agora. Now, okay, listen, ladies. Então escutem, moças. When we give the commands, Quando dermos a ordem, we speak with authority. nós falaremos com autoridade. We are not gentle. Nós não vamos ser gentis, We're not kind. não educados. No. Não. We rebuke. Nós repreendemos. Amen. Amém? So when you speak, I want you to be harsh. Então quando você falar, eu quero que você seja dura. In the name of Jesus. Em nome de Be Jesus. healed. Seja curada. Okay? Ok? So I don't want you to be quiet. Eu não quero que vocês estejam quietas. We're not praying. Nós não estamos orando. We're destroying the enemy. Nós estamos destruindo o inimigo. Attacking the enemy. Atacando o So inimigo. I don't want you to be gentle with your voice. Não queremos que sejam gentis com a sua voz. I want you to be nasty. Queremos que você seja ousada. Rebuke. Repreenda. Amen. Amém? Now, I will lead you Então eu vou conduzi-las and you repeat the commands after e me. você vai repetir a ordem após mim. And you speak to her. E você vai falar a ela You diretamente. speak to the heart. Fale direto ao coração. We're going to speak to the blockage Nós vamos falar com a parte que está bloqueada and command the artery to be cleared up. e ordenar a artéria e a veia que seja limpa. All right? Certo? Are you ready? Estão prontos? Are you ready to attack? Você está pronto para atacar? Amen. Amém? Let's all do this together. Vamos todos fazer isso juntos. Okay? Repeat these commands Repita essas ordens with mountain moving faith. com a fé que move montanhas, With no doubt. sem dúvida. Amen. Amém? Here we go. Vamos lá. In the name of Jesus Christ, Em nome de Jesus Cristo, I rebuke this infirmity. eu repreendo esta enfermidade. Leave Saia in the name of Jesus. em nome de Jesus. Arteries be open. Artérias sejam abertas Now, agora, in the name of Jesus. em nome de Jesus. Any spirit of infirmity, leave. Qualquer espírito de enfermidade, saia. Go. Saia. Do not come back. Não volte mais. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Heart, be restored. Coração, seja restaurado. Arteries, be cleared. Artérias sejam limpas. Completely. Completamente. Be cleared up. Sejam limpas. No more blockage. Não mais bloqueios. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Be healed. Seja curada. Heart, be restored. Coração, seja restaurado. Be strengthened. Seja restabelecido. Beat normally. Seja normal. Jesus heals you. Jesus te cura. Be healed. Seja curado. Be strengthened. Strengthened. Seja fortalecida. Be restored. Seja restaurada. Jesus heals you. Jesus te cura. Okay. Remove your hands. Você pode tirar sua mão. Now, walk. Então ande. Okay, first, how does she? Ask Ande. her to walk around first. Comece a andar primeiro. Walk to the back. Vá para lá profundo. Walk faster. Ande mais rápido. Okay, come back down here. Por favor, volte. Venha para cá. Can you walk faster? Você pode andar mais rápido? Can you walk faster? Você pode andar mais rápido? Can you walk faster? Você pode andar mais Praise the rápido? Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. A válvula acho que foi desentupida, porque eu não podia correr, nem andar. Válvula, a aórtica. Como a senhora se sente agora? Bem, muito bem. Very well. Feliz com Jesus. Happy with Jesus. Yeah. All right. Okay. Hallelujah. All right.
I want her to lift something up. Eu quero que a senhora erga alguma coisa pesada. All right, lift her up. Ah. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. How does she feel? How does she feel? Como a Me senhora se sentindo sente? bem. Eu me sinto muito bem. Hallelujah. O médico marcou a cirurgia para o dia 6 de março. Hallelujah. Praise the Lord. Now, I want to ask her something. Eu quero pedir algo à senhora. Did you feel anything when they were ministering to you? A senhora sentiu algo enquanto estava sendo ministrada? Senti calor. Heat. 'Cause that heat is the healing power. Esse calor é o poder da cura. Okay. I believe the heat is the healing power Eu of acredito Jesus que o calor é o Christ. poder da cura. Arder, ardendo aqui. Estava ardendo, queimando. Queimando, ardendo. E senti calor no corpo. E me senti muito feliz. E tinha certeza que ia ser curada. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Yes. So, sometimes when you lay hands on the sick, the person can feel the healing power. Então, algumas vezes, quando você impõe as mãos sobre as pessoas, elas vão sentir o poder da cura. Not always, Não sempre isso acontece, but sometimes. mas algumas vezes elas sentem esse calor. Now, let me say one more thing before you go back to your Deixa-me seat. me dizer mais alguma coisa antes da senhora voltar ao seu assento. According to Jesus, De acordo com Jesus, after a demon is cast out, depois que um demônio é expulso, the demon wants to come back. ele quer voltar. It's the same thing with infirmities. É a mesma coisa com enfermidades. After the infirmity is cast out, Depois que a enfermidade é expulsa, it may try to come back. ela pode tentar voltar. And so, I want you to be aware of this. Então eu quero que a senhora esteja a par disso. If you feel pain coming back, Se a senhora sentir a dor voltar, what are you going to do? o que a senhora vai fazer? Vou expulsar, dar ordem para ela ir embora. I'm gonna give the order, Amen. command to get out. Amen. 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 In the name of Jesus, leave. Go. Em nome de Jesus, saia, vá embora. Vou dizer a ela aqui, nunca mais, saia. No places in my... Amen. Amém. Remember that. Lembre-se disto. I love you too. Eu também amo. God bless you, brother. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, how many more people do we have with heart conditions tonight who want to be healed? Então, quantos estão com problemas cardíacos, doenças cardíacas que estão aqui nessa noite? Levante a sua mão. Okay, come to the front. Então, vem aqui para frente. Stand in a single line. Esteja aqui numa fila, Face the people. olhando de frente para as pessoas. Only people with heart conditions. Somente pessoas com problemas cardíacos. All right. Here is what we will do. Agora, escutem o que vamos fazer. We will do the same thing. Nós vamos fazer a mesma coisa. I want one lady for each lady and one man for each man. Eu quero uma senhora com cada senhora ou moça aqui e um homem com cada homem que estiver aqui. Okay? You will come up Vocês vão vir aqui à frente and find someone e encontrar alguém. and then ask them briefly what is the problem. E você vai, só um minutinho antes da movimentação, só para ouvir a orientação, você vai vir e perguntar de maneira rápida qual é a doença. And after that, E depois disto, you minister with authority. você irá ministrar com autoridade. I will lead you Eu vou conduzir vocês. and you repeat after me. E você vai repetir após mim. We have a lot of people up here Nós temos muitas pessoas ainda aqui em cima who want to be healed. que precisam ser curadas. So please come. Por favor, venham. Yes, you do for your sister. Okay. Now,
after we minister, Então, depois de ministrarmos, then you ask the person, how do you feel? você vai perguntar à pessoa como ela se sente. If they have some symptoms, are the symptoms gone? Gente, só um minutinho. Peço just a second. Ok? Gente, só um minutinho antes de vocês continuarem, vamos só pegar todas as orientações. Ok? Rapidinho. Então a sequência é essa, mas ainda não começamos. Você vai perguntar qual é a doença e depois depois do momento de ministração, você vai perguntar a ela como ela se sente. So after we are done, we test them. Então depois de terminarmos, nós vamos fazer um teste. And those who feel the symptoms gone, I want you to testify. Então aqueles que sentirem que os sintomas se foram, nós queremos que você testifique. Amen? Amém? If the symptoms are gone, you come to me, you give the glory to God. Se os sintomas se forem, você vai vir até mim aqui e vamos dar a glória a Deus pela obra. Now, some of them do not have any symptoms, Alguns de vocês podem não ter nenhum sintoma, so they cannot testify. então não vão poder testificar. They have to go to the doctor and be examined. E terão que ir ao médico para ser examinado. All right, are you ready? Yeah. Now, ask them, where is the pain? Where is the problem? Put your hand right there. Então você vai perguntar a essa pessoa agora onde está a dor, ou qual é a doença, e vai colocar a mão especificamente no lugar, quanto mais preciso, melhor. And keep your hand still. E mantenha a sua mão ali parada, naquele local. Do not move your hand around. Não movimente a sua mão, você mantenha ela parada. Now, eyes open. Então, olhos abertos. Look at the heart. Olhe para o coração. Now, let's speak to the heart. Agora vamos falar ao coração. Let's speak to this infirmity. Vamos falar com esta enfermidade. With no doubt. Sem dúvida, olhos abertos, With mountain moving faith. com fé que move montanhas. Repeat after me. Repita após mim, With authority. com autoridade. In the name of Jesus. Em nome de Jesus, I rebuke this infirmity. eu repreendo esta enfermidade. Be healed. Seja curado In the name of Jesus. em nome de Jesus. Any spirit of infirmity, go. Todo espírito de enfermidade saia. Get out. Saia. Do not come back. Não volte mais. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Pain, go. Dor saia. Arteries, be cleared. Artérias sejam limpas. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Valves function normally. Válvulas funcionem normalmente. Be healed. Ser curado. Valves open, close normally. Válvulas abram-se e fecham-se normalmente. Heart rate return to normal. Ritmo do coração volte ao normal. Be strengthened. Seja fortalecido. Heart be restored. Coração seja restaurado. Completely Completamente restored. restaurado. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Jesus heals you. Jesus te cura. Infirmity, go. Enfermidade saia. Be healed. Ser curado. Be restored. Seja restaurado. Jesus heals you. Jesus te cura. No more pain. Não mais dor. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Beat normally. Fique normal. Now, Agora, in the name of Jesus. em nome de Jesus. Jesus heals you. Jesus te cura. Now, ask them, how do they feel? Agora pergunte como ele se sente. Ask them to do something they cannot do. Peça a ele que faça algo que não podia fazer antes. Do you believe the word of God now? Você acredita na palavra de Deus agora? Do you believe John 14:12? Você acredita em João 14:20 agora? Do you believe you have this power and authority? Você acredita que tem esse poder e autoridade? Do you still have doubt? Você ainda tem dúvidas? No, Não. no,
No más. Não No mais. más dúvida. No más dúvida. Amém. No más dúvida. Amen. Amém? Hallelujah. Now, one more thing before we close. Então, mais uma coisa antes de encerrarmos. For those of you who were healed, Vocês que foram curados nessa noite, please remember what I told this sister after she was healed. lembre-se do que disse a irmã quando depois que ela foi curada. Sometimes the infirmity may try to come back. Algumas vezes a enfermidade vai querer voltar. Sometimes it happens. Algumas vezes acontece. What should you do? O que você deve fazer? What do you do? O que você faz? In the name of Jesus, Em nome de Jesus, leave. saia. You do not come back. Você não volte mais. I am healed by his stripes. Eu fui curado pela graça de Deus. Leave. Saia. Be healed Ser curado in the name of Jesus. em nome de Jesus. Please remember that, Por favor, lembre-se disso, okay? ok? Do not let it return. Não deixe que volte. You have the authority to keep it away. Você tem autoridade para mantê-la longe. Use that authority. Use essa autoridade. Amen? Amém? This disease wants to kill you. Essa doença quer te matar. So what are you going to do? Então o que você vai fazer? Rah! Rá! Right? Use your weapon. Use a sua arma. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor.